Bom, então, 15 de outubro de 2021, História e Política, Estado, Governo, Corporações e Corporativismos, na Semana de História da Unesp, Campos de Assis. E aí, colegas, para posicioná-los, então, eu dividi a apresentação em dois momentos, né? O primeiro momento é os problemas. Quais são os problemas? Na verdade, em três, não? Porque no final nós vamos discutir alguns cases de sucesso, né? É assim que os gestores, eu sou formado em administração também, e volta e meia, né, eu já dei aulas, inclusive, de teoria geral da administração, processos administrativos, e me arrisquei até um pouco pelo marketing, né? Algumas aulas de marketing, administração financeira, enfim, quando você está trabalhando numa universidade em que as linhas de atuação não estão especificamente definidas, você acaba dando aulas de tudo, né? Você é historiador e corre o risco até de ter que dar aula de matemática, embora a gente tente resistir ao máximo, né? Mas, enfim, então, esses termos, né, que nós vamos utilizar hoje aqui, muitos desses termos, eles vêm dessas terminologias que os administradores utilizam, né, que o mundo corporativo e empresarial utiliza. E aí tem um detalhe, tanto o mundo corporativo e empresarial quanto o mundo corporativo empresarial público, tanto o público quanto o privado, né, eles acabam utilizando esses. É muito comum, por exemplo, nós nas universidades públicas, nas empresas públicas, enfim, principalmente nas empresas públicas, sobretudo aquelas de economia mista, né, nós encontrarmos todo um direcionamento do mundo privado sobre o público, como se as duas coisas fossem iguais, e são extremamente diferentes, né, com objetivos extremamente diferentes, etc. Mas isso é resultado daquilo que o Grégoire Chamayou está dizendo da gestão dos problemas, né, ou gestão das crises. Então, a apresentação está separada aqui em pelo menos dois, mas, enfim, podemos considerar três momentos. O primeiro, os problemas. Quais são os problemas? E eles aparecem ali entre aspas porque são problemas para uns e não são problemas para outros. No segundo momento, o gerenciamento das crises ou a gestão dos problemas é a segunda parte. E a terceira, a gente tem a possibilidade de discutir alguns cases de sucesso. O Grégoire Chamayou posiciona, por exemplo, o auge desses movimentos, dessas espirais de reivindicações, em maio de 1968, mas ele não esgota essa espiral de reivindicações em maio de 68, muito pelo contrário, né, tanto antes quanto depois, os movimentos reivindicatórios de todos os tipos, de todas as ordens, né, eles estão surgindo, aparecendo, resistindo, alguns desaparecendo, sendo desmobilizados, reconstituídos, se reorganizando, etc. Mas, enfim, há uma espiral de movimentos, há uma energia reivindicativa muito presente na história das sociedades, né? Na França, que é o lugar em que ele faz a análise e que é o lugar que ocorre, né, que desencadeia efetivamente o maio de 1968, essas energias elas estão muito presentes sempre, né? A gente tem acompanhado nos noticiários, principalmente, né, nos jornais, que há uma infinidade de movimentos reivindicatórios, sempre que, principalmente, os governos tentam impor sobre as categorias de trabalhadores ou sobre o povo, de um modo geral, mudanças que são consideradas prejudiciais. Enfim, nós vamos ver um pouquinho disso hoje. E, infelizmente, isso tem o mundo corporativo, nós vamos perceber aqui, eles colocaram não só o setor público na defensiva, mas eles nos colocaram também na defensiva. Mas isso é resultado de um conjunto bem dinâmico de condições históricas que nós estamos experimentando, né, de situações e condições históricas que nós estamos experimentando. Por ora, né, maio de 68, protestos
nas ruas de Paris, onde jovens exigiam maiores liberdades nos costumes. Eles entraram em confrontos com a polícia, com as classes políticas e os conservadores. Ingovernável foi o termo empregado pelos teóricos conservadores das décadas de 1960 para se referir à espiral de reivindicações que pressionavam o poder político do Estado e anunciavam uma crise de legitimidade das empresas. Num dado momento, no primeiro dia de encontro, eu disse aqui que, estrategicamente, o Estado, o governo e a autoridade política, apesar daqueles que reivindicam o seu desaparecimento, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do espectro político, enfim, ele é mantido estrategicamente, o Estado e suas instituições são mantidos estrategicamente por uma série de questões, né, mas principalmente porque nós nós podemos dizer, nós podemos afirmar com alguma segurança que o Estado se tornou efetivamente digamos, o pique-salve, né, de todo mundo, né? Eu não sei se vocês já brincaram disso, né, de pique-salve, né, mas tem sempre aquele lugar em que você consegue colocar a mão e você fica ali relativamente protegido, né, numa brincadeira de pega-pega, enfim. Mas vamos avançar e a gente discutir isso um pouco mais à frente. Eu encontrei aqui uma entrevista bem interessante da Maria Lígia Quartim de Moraes. Ela concedeu para um dossiê 40 anos, maio de 1968, né, e está aqui nesse conjunto de revistas da Universidade Estadual de Londrina. Eu colei o link aqui, ó, e vou colar o link aí no chat para vocês acessarem, caso tenham curiosidade. Já temos aí o nosso público normal novamente, né? 23 pessoas. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Então, só para a gente situar, né, a revista, ela se desdobra aqui, essa entrevista, ela se desdobra em vários temas, enfim, e ela começa falando de maio de 68, é a primeira pergunta que os entrevistadores fazem para ela. Então, ela vai dizer o seguinte: para mim, 1968 foi o ano das revoluções, contra a família repressiva, contra a universidade conservadora, contra o imperialismo norte-americano, contra as burocracias políticas e contra as ditaduras militares, a favor da liberdade dos povos, da liberação sexual, da paz no Vietnã, do socialismo libertário. 1968 tem a marca da juventude e da cultura urbana, pois ocorre simultaneamente em várias capitais do mundo ocidental. 1968 é o ano em que os jovens emergiram como força de contestação, como vanguarda política. 1968 na Europa vai das barricadas de Paris à Primavera de Praga. Primavera de Praga, 1969. Nos Estados Unidos da América, tem as poderosas revoltas estudantis contra a guerra do Vietnã e pelos direitos civis das mulheres e dos negros. A Universidade de Berkeley, na Califórnia, é o campus emblemático. Na América Latina, temos o massacre dos 500 estudantes na Plaza de Tlatelolco, no México. Eu acho que é assim que pronuncia. A tomada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, na Rua Maria Antônia, e a manifestação dos 100 mil no Rio de Janeiro. 1968 é, antes de mais nada, o ano em que os jovens emergiram como força de contestação, como vanguarda política. Há muitas críticas, inclusive, em relação a esses jovens franceses de 68, né? Muitos deles foram às ruas, obviamente, organizaram movimentos, enfrentaram, de fato, a polícia, conseguiram canalizar, conseguiram transformar esse movimento num grande movimento de manifestação política na década de 1960, mas haviam, e sempre há, aqueles que preferiram ficar na retaguarda, né? E bem na retaguarda, inclusive alguns deles na contra-revolução, se é possível dizer isso. Mas, enfim, é um movimento extremamente importante. Maio de 68 é simbólico, e, na sequência, eu trouxe um outro recorte, né, de um outro texto que eu já tinha lido. Enfim, são leituras que eu já havia feito,
que é esse texto aqui do Robert Ponge, que é doutor em letras pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Quebec, em Montreal, professor titular do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que ele vai escrever aqui nessa revista, História, Debates e Tendências, em 2009, a segunda-feira, 3 de maio, é marcada por uma interrupção quase total das atividades e por manifestações imponentes. Em Paris, a passeata é gigantesca, levando horas e horas para desfilar. Estimativas de 500 mil a 1 milhão de pessoas. Nas demais cidades, dezenas e dezenas de milhares desfilam. Estudantes e trabalhadores, jovens e pessoas de idade protestam, exigindo o fim da repressão, liberdade, democracia, a demissão dos ministros da educação e da polícia, que haviam, sob o governo de De Gaulle, instituído lá um regime de repressão extremamente forte dentro das universidades, e também gritam, fora De Gaulle. A polícia simplesmente abandona as ruas, verificando que não é possível efetivamente conter a manifestação. Maio de 68, greve geral que abalou a França. Nesse momento, então, 1968, nós não podemos analisá-lo, por exemplo, como, volto a dizer, como um movimento estancado nele mesmo, nesse mesmo período, 1968, muito pelo contrário. Essas energias reivindicativas, elas circulam, ora com mais força, ora com menos força, e isso depende muito de uma série de fatores, mas, enfim, elas circulam, elas estão aí, elas fazem parte da vida política dos povos, das sociedades, etc. Aqui, olha só, a capa do livro, do Grégoire Chamaillou, e aqui uma parte do livro, um recorte que eu fiz, um print que eu fiz de uma das páginas, em que ele começa, na introdução do livro. Em novembro de 2018, apenas um mês depois da publicação de A Sociedade Ingovernável, arrebentava na França a revolta dos coletes amarelos. Inicialmente composto de habitantes dos subúrbios de Paris, que foram às ruas protestar contra o aumento dos combustíveis, o movimento se alastrou por todo o país e suas reivindicações se avolumaram. O colete amarelo fosforescente, item de segurança obrigatório a todo carro que circula na União Europeia, assinalava a urgência daquela revolta até então invisível. De fato, poucos meses antes, a revista Forbes estampava em sua capa a foto do presidente francês Emmanuel Macron, guarnecida do epiteto o líder dos livres mercados. Egresso do setor financeiro, ele era banqueiro, ou um CEO de banco, Macron vinha implementando um programa tipicamente neoliberal. Uma vez no cargo, decretou de imediato o fim dos impostos sobre grandes fortunas e deu andamento às reformas trabalhista e previdenciária, sempre muito caras para as sociedades, mas principalmente para os franceses, a previdência e as relações de trabalho, tanto na França, na França principalmente, são assim, quase sacralizadas pelas pessoas, embora isso também seja um ponto de controvérsia, recorrendo ostensivamente às forças repressivas para abafar qualquer contestação. Em resposta à rápida difusão e radicalização dos protestos dos coletes amarelos, prometeu mais humanidade em seu método de governo, sem, contudo, abrir mão de suas ambições no plano econômico. Mas os coletes amarelos não abandonaram as ruas. Justo quando a revolta social, não apenas na França, está cada vez mais refratária aos mecanismos de contenção do neoliberalismo, Grégoire Chamaillou nos oferece uma interpretação sobre a constituição desses mecanismos. Desculpa, esse é o prefácio do livro. Sua gênese do liberalismo autoritário chega ao Brasil num momento em que um governo ultraliberal com tendências autoritárias implementa um programa similar ao de Macron. E esse é o grande desafio do governo, dos estados e das políticas no mundo todo, efetivamente implementar reformas. Eu não sei se vocês se lembram ontem, mas isso não é novo, tá? Isso e nunca será. Os historiadores, eles têm
essa capacidade de chatear as pessoas, né? Quando elas pensam que algo é novo, que está aparecendo ali como uma novidade, né? Os historiadores falam assim, opa, peraí, né? Em 1600 em 1300 na Antiguidade Clássica, enfim, nós temos essa capacidade de chatear as pessoas, né? Enfim, a história, ela deve ser também essa pequena pedrinha, né? Incomodar os indivíduos. Mas uma coisa interessante, num dos slides que eu apresentei ontem, tinha uma citação do Raul Girardet, que é um ultraconservador francês, absurdamente conservador, né? Enfim, escreveu um livro sobre mitos e mitologias políticas, é um bom livro, só que ele custa duzentão no sebo, então já se tornou inviável, a gente consegue baixá-lo, né? Enfim, eu gostaria muito de tê-lo, mas os duzentão do sebo, que a gente não consegue pagar em 10 vezes, ele fica inalcançável, né? Inatingível, esse mitos e mitologias políticas. Mas eu tenho Sociedade Militar e tenho mitos e mitologias políticas em PDF. No Sociedade Militar, ele abre aquele texto que vai do soldado da liberdade ao soldado da ordem. Então, ele abre o texto dizendo assim, o futuro dos estados está nas finanças. Obviamente, ele está falando isso em 1815, né, no final do período napoleônico. Né? O período napoleônico foi um período extremamente repressivo, autoritário na França, mas também foi um período de descontrole total das finanças públicas, né? Em função, inclusive, das campanhas que o Napoleão teve que enfrentar, das campanhas militares, principalmente, não só as que ele teve que enfrentar, mas bem como aqueles que ele mesmo propôs, né? E isso ele gastou muito dinheiro, enfim, a França chega mais uma vez à bancarrota, né? Quase à bancarrota em 1815. Mas, enfim, essa coisa de implementar medidas para conter gastos, para estabelecer limites, para estabelecer tetos, e, obviamente, essas medidas, todas elas, invariavelmente, passam pela questão da retirada de direitos dos trabalhadores, enfim, né, dos povos que estão, das pessoas que estão nos momentos mais, nas condições mais vulneráveis, inclusive, são os que mais sofrem. Aqui na capa, é emblemático aqui o Ronald Reagan com a Margaret Thatcher, né, que são os grandes representantes desse modelo ultraliberal de redução, de diminuição do tamanho do Estado, entre aspas, né, porque essa redução do tamanho do Estado, essa diminuição do tamanho do Estado, ela vai sempre atingir alguém, mas não vai atingir outras pessoas ou outros grupos. Né? Então, essa diminuição do tamanho do Estado ela vai acontecer em determinado momento, ou com muita intensidade aqui, e esses dois governantes aqui eles se tornam assim, modelos, né, inspiração para os ultraliberais do mundo. Né, que passem, inclusive aqui o Macron, por exemplo, ele promoveu o fim, né, ele decretou o fim da taxação das grandes fortunas, ou seja, proteger os ricos. Então, essa coisa de Estado para os ricos, né, os milionários, os bilionários, e veja, não são nem os ricos, são efetivamente os bilionários, né, porque os ricos não têm efetivamente grandes fortunas, não? E eles são lá, pagam um mínimo de imposto de renda, tem um monte de isenções, etc. Mas esse modelo, né, foi aqui, digamos assim, se tornou emblemático sobre a gestão do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra. Bom, então, estão aí os problemas, meus amigos. Né? Os problemas são a energia reivindicatória que circula entre o povo, entre os trabalhadores, entre os mais pobres, entre aqueles que efetivamente se sentem prejudicados de algum modo, ou alijados, ou são efetivamente feridos em as suas ações e atuações. É claro que todos os grupos políticos, né, desde os ricos até
os mais pobres, os mais ricos até os mais pobres, apresentam suas reivindicações ao Estado. E é engraçado, né? O mais engraçado não, estrategicamente, como eu disse no início da nossa aula, apesar dos ultraliberais pregarem o fim do Estado, a redução do Estado, o Estado mínimo, etc., mantém o Estado e suas instituições estrategicamente funcionando, né, e permanentes, por algum motivo, ou por vários motivos, né, mas principalmente porque podem se beneficiar efetivamente muito disso. Bom, e aí vem a definição do liberalismo autoritário. O que é o liberalismo autoritário? Esse liberalismo autoritário cujo nome está na capa do livro, né? É a empresa como forma de governo, uma entidade corporativo-política capaz de criar dispositivos de controle pela generalização das lógicas corporativas no tecido social com consentimento tácito dos governados. Essa coisa da empresa como governo, como eu disse em algum momento também aqui no início da nossa apresentação, do nosso encontro, ela está muito presente, essa lógica da corporativa empresarial privada, ela está muito presente na lógica corporativa empresarial pública. A gente, por exemplo, participando de algumas reuniões e encontros, a gente percebe lá que algumas lógicas, que algumas dinâmicas, elas aparecem efetivamente como essa coisa de, não necessariamente, o poder público, por exemplo, ele não precisa, ou ele não deve, essa é a minha concepção, mas é uma concepção baseada em estudos sobre o que é o público, o que diferencia o público e o privado, etc. e tal. O público não tem como objetivo o lucro, né? Mesmo que as empresas sejam de economia mista, eventualmente esse lucro pode ser relativizado, essa ideia de lucro, ela pode ser relativizada, ela deve ser relativizada, sobretudo para não causar problemas sociais, paralisar a economia, etc. Como nós estamos vendo agora com a questão dos combustíveis, né, e a política de preços da Petrobras. Ela deveria ser revista, obviamente. Temos mecanismos e modelos de conter a alta dos combustíveis sem efetivamente, mas naquelas empresas totalmente públicas, naquelas empresas que são públicas, ou no próprio governo, no governo de um modo geral, o lucro, né, não deve ser efetivamente o objetivo, ele não é o objetivo. O objetivo é produzir bens públicos e não bens comuns, né? Como nós vimos ontem, bens comuns é uma terminologia dos corporativistas. Bens comuns, eles atingem efetivamente números reduzidos de pessoa. A ideia é produzir bens comuns, bens públicos. É óbvio que você não vai provocar o endividamento, ou ainda que você não deve trabalhar sob condições deficitárias do ponto de vista financeiro, embora possa. Os estados têm a capacidade de emitir moeda para ampliar os seus gastos. O Estado pode se endividar e deve se endividar para ampliar ou conter crises. E isso é o que ocorre, inclusive naqueles países mais liberais ou ultraliberais que existem. Então, o que entra para a gente, né, o que fica tanto do discurso midiático, né, a mídia como uma empresa, sempre, né, as corporações empresariais, e agora essas empresas religiosas, etc., essas grandes corporações religiosas, o que fica é esse discurso de neoliberal, ou esse discurso corporativista empresarial privado, de que o Estado deve adotar todos os mecanismos de contenção e de despesas, enfim, sobretudo financeiros, relacionados ao mundo corporativo empresarial privado, que dizem respeito ao mundo, inclusive adotando as terminologias, etc. O que é o liberalismo autoritário? É a despolitização da sociedade a partir do desmonte de mecanismos de participação e negociação, como a retirada de garantias e direitos. Isso está evidente em praticamente todos os países do mundo, mas no Brasil é a onda.
Não? É a deformação de conceitos como liberdade, responsabilidade e diálogo para esvaziar demandas políticas que obstam interesses corporativos. E esse esvaziamento do diálogo, por exemplo, né, no nosso parlamento é muito evidente. Eu não sei se vocês se lembram, mas isso ficou assim muito marcado para mim, e é emblemático também quando os youtubers de direita, os influencers de direita conseguiram se eleger. O que eles faziam era ir para o plenário da Câmara e fazer lives de lá, transmitir lives de lá, canalizando, né, ou potencializando o ódio daqueles indivíduos que os assistem, que os acompanham, né, a partir de falas, enquanto outros estavam falando, enquanto o parlamento estava se posicionando, enquanto outros colegas estavam fazendo suas declarações, etc. e tal, seus discursos, né, as discussões estavam em trânsito, estavam lá as pessoas. Olha, estou transmitindo aqui, pessoal, é horrível o que está acontecendo aqui na Assembleia, na Câmara de Vereadores, no Parlamento. Esse é o Parlamento brasileiro, viu? Então, com palavras vazias, com esse esvaziamento da responsabilidade, né, nenhuma, praticamente nenhuma, simplesmente posicionando-se para dividir, para polarizar, para jogar uns contra os outros, etc. Isso, para mim, se tornou emblemático. Se eu puder fazer uma pesquisa sobre isso, eu vou fazer, relacionada a essa deformação do conceito de diálogo na política brasileira. Porque o que a gente vê é o cara indo para uma CPI para lacrar o outro. E ele está lacrando não para fazer o debate, não para fazer o diálogo. Obviamente que, ao lacrar, ele esvazia completamente todo o diálogo, ele ignora todas as possibilidades de diálogo. Mas ele está ali para confrontar, para manter ativo o grupo que efetivamente o segue e o apoia nas redes sociais, na internet, etc. Então é disso que a gente está falando, desse esvaziamento do diálogo político. O diálogo político sempre foi um instrumento, uma ferramenta. Em alguns momentos da história, obviamente, ele funcionou mais e melhor. Em outros momentos da história, ele simplesmente não funcionou. Enfim, de um modo geral, nós estamos falando da perda da nossa capacidade de debater politicamente num nível satisfatório, que possa redundar em soluções. Com a potencialização das redes sociais, nós vemos esse esvaziamento, inclusive isso faz parte, tem um teórico um filósofo chamado Peter Sloterdijk, ele vai abordar essa questão do esvaziamento das praças, né? Não se vê mais aquele pretume de gente nas praças, ocupando as ruas. De tempos em tempos, obviamente, isso acaba retornando. Agora nós estamos tentando reestabelecer as mobilizações de massa. Mas ele está dizendo, olha, há um novo espaço de reivindicações, há um novo espaço em que essas energias do bem e do mal circulam. Né? Então nós precisamos aprender a identificá-las e, obviamente, a trabalhar com elas. Alguém tem pergunta? Fica à vontade. Isabel. Só fazendo uma observação acerca desse termo que você falou aí, as redes sociais como esse novo espaço, né? Já estão surgindo vários artigos, inclusive na disciplina, eu tenho uma disciplina chamada Novos Temas, né? E foi até um tema que a professora levantou discussão, que é justamente a respeito de encarar a rede social, Facebook, né? Como esse novo espaço de política, né? Porque ali a gente vê que vários grupos se apropriam agora desse novo espaço para estabelecer os seus discursos, né? E aí alguns discursos de ódio para fortalecer seus discursos racistas, enfim, né? E aí a gente pensa também na questão do papel do professor, historiador, em também estar se apropriando desses novos espaços, né? Porque, como o senhor colocou, a gente não tem mais... por exemplo, a sala de aula era esse lugar onde o professor historiador estava ali para, enfim, né, mediar conhecimento, ajudar na questão do processo de construção crítica do sujeito, mas agora a gente não tem apenas
a sala de aula como esse espaço, né? Principalmente dadas as circunstâncias de Covid, né? Agora que não é sala de aula mesmo. Então, quais são os lugares onde esses diálogos, onde essas questões são conversadas, são trabalhadas? Agora nas redes sociais, né? Então, a gente vê agora um movimento, né, no sentido de que professores, políticos, até mesmo grupos militantes se apropriem desses novos espaços para mediar, né, essas questões políticas, principalmente, né? Que a gente vê aí, quando você fala do esvaziamento de diálogo, a gente vê isso na figura caricata, né, do presidente da República, né? Ele é um, sei lá, a bandeira está levantada na mão dele, essa bandeira de esvaziamento de diálogo, né? E como produto final desse esvaziamento de diálogo que ele promove, que ele promoveu também, já desde a campanha dele, que ele não mentiu para ninguém, né? A gente tem como produto desse esvaziamento a fake news, né? Que foi o que elegeu ele, né? Então, assim, são questões bem profundas, né? Que, como você falou, se tiver como pesquisar, exatamente, dá bastante pano para a manga. a responsabilidade é nossa, né? Hoje, por exemplo, parabenizando meus colegas na universidade, né, pelo Dia do Professor, eu escrevi basicamente assim: pessoal, parabenizo todos vocês, mas sou professor de História desde 2003, mas me sinto que fracassei, né? Brincando, obviamente, com aquela questão da doutrinação, né, de que nós somos acusados, né? Se nós tivéssemos doutrinado ou trabalhado para doutrinar desde o início, como a propaganda fascista tentou pregar nas nossas costas, né, doutrinadores, obviamente que as pessoas não teriam votado num fascista, né, isso é fato. Mas, enfim, estamos aí, não somos cabos eleitorais, né? Aí coloquei bem essa questão, né? Não sou um cabo eleitoral, né? Sou um professor, e nesse sentido devo tomar muito cuidado, pois tenho responsabilidade. E aí eu lembrei muito dessa questão, já vou dar a palavra para o Eduardo e para o Christian, mas eu lembrei muito dessa questão, né, da responsabilidade, né, que nós temos. Nós não esvaziamos as nossas responsabilidades nunca. Né? Nós não perdemos de vista a nossa responsabilidade. Sempre que vamos falar aos nossos alunos, tomamos o máximo de cuidado para referenciar, tomamos o máximo de cuidado para mostrar a fonte, tomamos o máximo de cuidado para dizer a verdade, considerando a verdade como a melhor explicação para aquilo que há, né, sobre algo, sempre. Né? Isso é Ortega y Gasset, inclusive. Mas, enfim, basicamente são essas questões, né? Esse esvaziamento do diálogo, da responsabilidade e da própria liberdade de dizer e de falar, porque hoje sempre há essa questão do quem pode falar e quem deve falar, né? Enfim, isso tem nos levado a esse liberalismo autoritário que o Grégoire Chamayou define muito bem, pelo menos nessas 4 assertivas que eu trouxe para vocês. Eduardo, você levantou a mão, fique à vontade, meu amigo. Desculpa, professor. Então, eu só queria pontuar umas informações na fala da Isabel, que eu achei maravilhosa, só que a gente não pode esquecer, não esquecer, mas atualmente está tendo o confronto com o Facebook sobre a forma que ele apresenta as publicações e as coisas que você vê no Facebook, sobre a relevância e tal, e tá até uma funcionária denunciando ele, enfim, e sobre a influência que ele tem na política, na reeleição, tanto do presidente da República e dos outros políticos da extrema-direita ao redor do mundo, porque gera, querendo ou não, gera uma tensão no que é postado, tanto da oposição quanto dos apoiadores. Então, a gente tem que ter esse ponto na fala da Isabel, porque é essencial a gente assumir, no caso, militantes e oposição, assumir os lugares, nos mesmos lugares, só que acaba que a gente não é privilegiado pelo sistema, pelo algoritmo da plataforma, da rede social, porque é mais... ela privilegia os posts que têm mais interação, independente de como que é. Então, a gente tem que levar esse ponto. Mas eu achei maravilhosa a fala dela, e parabéns. E é isso. E como o fake news gera engajamento de qualquer forma,
Então é uma mão na roda, é a faca e o queijo, literalmente. Eu lembrei disso na hora, eu lembrei do rosto da menina, inclusive, né? Quando você citou essa questão do Facebook. E no decorrer da nossa exposição hoje, vocês vão perceber que eu vou falar de algumas empresas, né? Mas as megatechs, né? Que são as big techs, eu já não chamo mais de big techs, eu chamo de megatechs, porque eu acho que o mega já está acima do big, né? Pelo menos se eu fosse lançar um produto no mercado para diferenciar o grande do, entre aspas, mais grande, eu falaria big e mega, né? O big é o grande e o mega é o, entre aspas, mais grande. Em Portugal eles utilizam o mais grande com muita frequência, né? Mas, enfim, eu lembrei exatamente disso, né? Do Facebook, que domina efetivamente todas as redes sociais. Domina de fato. E cria pequenos entraves para... Tem criado, né, nos últimos tempos, aí, pequenos entraves para esses propagadores de fake news, mas muito pequenos, insignificantes, em função desse alastramento do esvaziamento total da responsabilidade que as pessoas têm quando vão para a internet, quando vão para as redes. Né? Enfim, é sensacional. O Christian também está com a mão levantada. Christian, fique à vontade. Bom dia, professor. Bom dia, Christian. Então, pensando nessa ideia do liberalismo autoritário, eu estou fazendo um curso, né, que se chama Neoliberalismo e Imperialismo, da Escola Castro Alves, né, e eles trouxeram várias ideias, vários conceitos, né, como o liberalismo ele é, em sua essência, antidemocrático, né, porque eles querem trazer a ideia de que os partidos políticos eles têm que ser financiados pela sociedade. E quem teria recursos para financiar os partidos políticos seriam, né, as elites, né? Então eles financiariam para esses partidos representar as suas agendas, né? Dessas elites econômicas e tal. E tem várias discussões, né, sobre o que você mesmo tinha comentado sobre a questão da Petrobras, né, dessa destruição dessa empresa pública, né, que é por conta da política de preços que está atrelado ao dólar, o dólar sobe, o combustível sobe, né, e você vê várias distorções, né, da galera de direita falando que a culpa é do ICMS, né, e coisas assim. Então, só queria comentar isso, né? E, tipo, a questão das grandes corporações, né? Tipo, como poucas empresas dominam, né, certos mercados, né? Como, por exemplo, de pneus, né? Tava vendo outro dia que, tipo, parece que são 2 ou 3 que tem mais de 60%, 70% de controle da produção e fabricação de pneus no mundo. Não, pai. Não tô. Mas era isso, basicamente, que eu queria falar. Bom, em primeiro lugar, Christian, essa aqui é muito bom, excelente. Esse é o Gabriel, pessoal, ele de vez em quando ele invade aqui. Anteontem e ontem ele não invadiu, mas hoje ele acabou invadindo. Hoje ele não está tendo aula porque é dia do professor na escolinha dele, né? Bom, mas excelente a sua fala. No primeiro momento, como essa questão do financiamento privado das campanhas políticas, isso sempre ocorreu e ocorre, sobretudo nesse financiamento caixa 2, né, que a gente chama de caixa 2. A gente viu agora aí que o financiamento das redes de fake news, eles vêm efetivamente desses recursos, né? Então, é excelente você pontuar essa questão, porque os partidos, eles se tornaram corporações, igualmente às empresas, aos grandes monopolizadores, e os partidos têm monopolizado todo o debate político nacional. Tá? Essa ideia da política como representação, nós vimos ontem, né? Nós temos uma política sem participação, o Edmundo mostrava para a gente. Só que ele está falando na década de 70, né? E isso ainda está vigente para nós.
nós temos a política sem o povo participando da política. E os partidos políticos, olha só, a gente começa a analisar essa questão, estudar o corporativismo e as corporações, e a gente começa a compreender como os partidos vão monopolizando o debate político em nome de agendas que muitas vezes não são agendas da sociedade, não são agendas para produzir bens públicos, são agendas para produzir bens comuns àqueles que se servem daquele partido político e de suas ações corporativistas. Então, você colocou muito bem isso. Eu vou até pesquisar, né, a Escola Castro Alves para verificar se eu consigo também entrar num curso desses, né, para eu poder participar também. Uma outra coisa que você disse, né, dessa questão dos grandes monopólios, né, eu dou uma disciplina de História Econômica na Tecnológica Federal, e a gente está discutindo justamente isso, né, da questão da monopolização dos mercados. Então, se você pensar, por exemplo, no mercado, você falou do mercado de pneus, e que você citou as empresas, a gente olha para as redes sociais e a gente tem lá o Facebook e o Google, basicamente, a Microsoft também existe, né, mas perdeu, de certa forma, espaço. Os russos criando lá todas aquelas suas redes alternativas mafiosas, etc., né, aquelas coisas todas para tentar driblar esse monopólio, enfim, né, escalando suas redes, seus programas, todo mundo, né, de modo geral, os chineses, etc. Agora, no mercado de aviões, por exemplo, a gente tem basicamente a Boeing, a Bombardier, a Embraer catando o cavaco, mas enfim, conseguindo vender os seus aviões, escalar os seus produtos, né, nesse mercado, mas a gente tem um número reduzidíssimo, né? Tem uma chinesa agora que é a Comac, que é uma empresa que está surgindo e que pode efetivamente se estabelecer como vai fatiar esse monopólio, né? Vai entrar nesse monopólio, mas o mercado não vai deixar de ser monopolista. Não vai. É um capitalismo monopolista que não inclui. Muito pelo contrário, é um capitalismo que exclui. Né? Toda vez que as pessoas mais pobres, principalmente, começam a ser incluídas no sistema capitalista e conseguem efetivamente entrar no mercado e adquirir determinados produtos, né? Apesar de todos os problemas que isso traz, sobretudo em função dos esvaziamentos e da deformação da política, né? Sobretudo do pensamento político, né? A gente percebe que há reações, né? Que não são todos que podem ou devem participar em condições relativamente iguais, que era aquilo que fazia defesa ali do socialismo democrático da década de 1960, etc. Mas, enfim, a Maria Clara tinha levantado a mão. Obrigado pela sua contribuição também, Christian. Não, eu ia comentar rapidinho, né, porque o senhor está falando sobre a despolitização, que a Isabel falou e o Christian também, mas eu acho que essa despolitização, ela surge no sentido de que, igual aquilo que a gente falou ontem, né, quem não se posiciona já tem um posicionamento. Então, tanto o Bolsonaro quanto essas figuras, principalmente do MBL também, surge nesse sentido de trazer uma nova política, de trazer algo fácil. Então, são os memes, são os vídeos, são essas coisas que é contra essa política velha. Não, a gente não é a política velha, a gente não vai ficar em palanque, a gente não vai ficar... não, isso aí é coisa do PT, enfim, essas falas todas de despolitização, mas ela também é algo político, ela tem um aparelhamento político e tem como um objetivo, e é mais conservador e mais velha ainda do que a política que eles querem se afastar, do discurso que eles querem se afastar, de não falar nada, e também é um posicionamento político, e também tem a sua função política. Então, assim, o senhor falou nisso de estudar e compreender a função desses vídeos, dessas imagens, dessas produções, que tanto esses deputados, enfim, conseguiram se eleger em cima desses discursos vazios, mas eu acredito assim, eu lembro, tem um documentário que fala sobre
sobre as redes, né? A função do Facebook para eleger o Trump e eleger o Bolsonaro. Então, assim, é algo muito além do que a gente tem conhecimento atualmente, né? Se eu não me engano, um historiador escreveu um texto. A gente ainda não compreendeu 2016, o que aconteceu em 2016 com a Dilma, sabe? E a gente realmente não compreendeu. É muito difícil a gente compreender o que aconteceu. Não foi apenas um golpe, né? Não, foi um golpe de fato, mas assim, a trama, os trâmites do que ocorreu, a gente dificilmente vai compreender nesses anos. E o mais interessante para nós, mesmo que seja só por curiosidade, né? Mesmo que a gente não consiga transformar essas informações em conhecimento, é exatamente envolver-se nessas tramas e descobri-las, né? E descortiná-las, digamos assim. Muito legal, muito bom mesmo. E é verdade, o não posicionamento político acabou efetivamente assumindo uma feição de política, né? E é bem isso. Arthur, você quer falar? Pode falar, fica à vontade. Não, bom dia. Bom dia, Arthur. Agradecer os comentários de todo mundo. Esse é um tipo de assunto que realmente acaba estimulando, assim, ganha tempo, a gente fica até meio perdido, né? Mas, enfim, eu queria considerar, assim, algumas coisas que eu tô ultimamente muito averso às redes sociais, né? Uhum. As redes sociais não são o caminho para combater o ódio que as redes sociais criaram. Só uma opinião pessoal, assim, mas eu conheci 2 livros recentemente que eu queria indicar para o pessoal o assunto que interessa. Um deles chama A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello, que é o relato de uma repórter aí, ela foi citada nominalmente por Bolsonaro uma vez também, que um comentário super maldoso, que eu não vou nem repetir. E o outro é Juliano da Empoli, que ele escreveu um livro chamado Engenheiros do Caos. Engenheiros do Caos. São 2 livros que hoje a gente começa a perceber assim, algum assunto, tanto da sociologia, né, que começa a buscar dar uma análise metodológica para as redes sociais. Isso me faz pensar me faz defender que o caminho para combater esse tipo de atitude mesmo é a via institucional, que é o que tem aparecido ultimamente, né? É meio estranho ver isso na figura do Alexandre de Moraes, por exemplo, né? O Alexandre de Moraes, para quem não lembra, o jardineiro paraguaio lá, foi zoado há pouco tempo, né? Antes de ser indicado pelo Temer, ele estava invadindo o Paraguai para cortar pé de maconha. Então, uma figura de extrema-direita, uma figura tão caricata até há pouco tempo. Mas, enfim, é o que temos. Ainda acho que ainda acho que a via institucional é a melhor via para combater esse tipo de coisa, sabe? Então, essas são as minhas visões. Mas eu agradeço e cumprimento o pessoal. Exatamente. Então, ó, só para mostrar aí o livro que você indicou, é esse aqui, ó. Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio. Ela é uma jornalista, tá? Foi atacada radicalmente. É esse, né, Arthur? Isso mesmo. Ela fala que... Esse livro é muito legal. Ela falou no livro que ela estava só fazendo o trabalho dela. Ela fala muito isso, né? Que ela começou fazendo só o trabalho dela, cobrindo uma reportagem, e de uma hora para outra aquela reportagem foi chamada de comunista e ela virou um alvo da direita, assim, das milícias sociais, do exército de robô, começou a ser atacada, etc. E ela conta ela dá o relato dela, né? É muito interessante pensar as redes sociais, mas assim, de colocar isso já de uma maneira, como que isso já começa a aparecer de uma maneira metodológica. Isso, esse mesmo. São esses 2 que eu conheço. São os 2 que ultimamente eu tenho aparecido. E tem, eu separei outros aqui, né? Esse aqui, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, A Morte da Verdade, da Michiko Kakutani. É claro que é uma jornalista norte-americana escrevendo para norte-americanos. O livro foi traduzido para o Brasil, então a gente vai encontrar lá muitos dos conceitos e dos preconceitos norte-americanos, mas é um bom livro, tá? Tem um livro aqui chamado tem um capítulo aqui chamado Propaganda e Fake News, que é muito legal. Deixa eu ver se eu abro aqui para não vai aparecer o nome dela porque ele escreveu aqui em branco, né? No verde, claro, não aparece o nome da autora aí. Agora aparece, né? Michiko Kakutani aí. E aí, recentemente, Andrea Dipp,
em nome de quem, né? E que é desse outro tipo de corporativismo, que é o corporativismo religioso, das corporações religiosas, né? Das mega empresas religiosas, daqueles projetos que surgem na década de 80, imitando, inclusive, em muitas situações, o gospel norte-americano, aquela coisa toda, né? Transformando, espetacularizando as questões, etc., religiosas, e isso escalou efetivamente. Eu tinha até isso escalou especificamente, né? Eu tinha separado aqui um momento para a gente falar do como as democracias morrem, mas a gente não vai ter tempo. Tem aqui um texto muito legal chamado Alianças Fatídicas, mais uma vez, são pesquisadores, historiadores norte-americanos, sociólogos norte-americanos, né? O David Ziblatt, Daniel Ziblatt e o Steven Levitsky, trabalhando com a questão, falando para americanos, mas, enfim, foi traduzido e nós devemos tomar todo o cuidado, né? E tem esse aqui, ó, que é o Yasha Monk, O Povo contra a Democracia, que é também uma leitura obrigatória para a gente tentar compreender, né, de forma mais abrangente, né, o que faz a democracia funcional, a democracia liberal funcionar. Enfim, só queria fazer uma ressalva, que há muito tempo atrás, quando eu entrei na universidade de História, no curso de História em 99, havia uma resistência absurdamente grande contra os jornalistas e aquilo que eles escreviam, né? De certa forma ainda há, mas em linhas gerais eles são mais rápidos do que a gente, né? E eles estão conseguindo, eles sempre são mais rápidos do que a gente, eles conseguem vocalizar melhor um pouco dessas insatisfações que nós também sentimos, né? Os historiadores são mais lentos, né? Eles são mais, digamos, anchos, né? Eles vão se movimentando, obviamente, porque nós colocamos a responsabilidade acima de qualquer coisa, ou pelo menos boa parte de nós, ou deveríamos fazer isso, né? Não estou dizendo que os historiadores são santos e os melhores, mas nós temos mais responsabilidades, né? Enfim, pode falar, Maria Clara, de novo. Não, é rapidinho, porque aí o senhor falou dessas grandes empresas religiosas, e antes o senhor comentou do quanto que o liberalismo e o liberal, ele defende esse Estado sem Estado, no caso, né? O quanto que é sempre o custo mínimo, teto de gasto, enfim. E aí, pensando também nas estruturas das favelas, que a gente fala, essas instituições religiosas, elas entram exatamente no buraco do Estado. A lacuna que o Estado não chega, a lacuna que o Estado não preenche, essas instituições religiosas que vão fornecer alimento, comida, moradia, emprego. Então, assim, enquanto que isso não é à toa, isso é um projeto, porque são essas instituições religiosas que depois vão lá recolher os seus votos. Isso acontece no Rio de Janeiro, você tem bastante, tipo assim, além das milícias, você tem as igrejas, enfim, que depois vão recolher os votos. Então, você tem estatísticas e pesquisas a respeito disso, de que pastores, enfim, esses líderes religiosos conseguem convencer a comunidade, as pessoas que moram na favela, de votar em determinado político, em determinada pessoa para favorecer. Então, quanto que isso não é à toa, isso é um projeto político também, de certa forma, porque essas instituições religiosas acabam fazendo o papel que o Estado liberal, esse Estado liberal, não faz. E chega onde ele não chega também. Exatamente. É bem isso. Se a gente pensa, e nos últimos tempos aí, o bolsonarismo, inclusive, revelou que as ligações entre milícias e essas empresas religiosas são bem estreitas, né, de um modo geral. No interior do Brasil, por exemplo, eu tomando por base aqui a minha cidade, as empresas, essas empresas religiosas, elas atuam justamente entre aqueles que não precisam, entre aspas, de serem atendidos, né, por recursos assistenciais, etc. Então, há uma diversidade, digamos. Mas vamos voltar, né? Nós fizemos aqui um movimento. Eu gostaria até de
Eu assisti um filme há muito tempo, já há algum tempo, né? É um filme polonês chamado Rede de Ódio. Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse filme. Ele está disponível nas plataformas de streaming, tá no Netflix, por exemplo. É um filme polonês. Ele é assustadoramente interessante do ponto de vista de como essas redes virtuais acabam se formando e mobilizando determinados indivíduos, né? Para o bem, para o mal, exclusivamente para o mal. Pode falar, Matheus. Não, só para avisar o senhor que o Ian fez um comentário no chat, falando sobre essa questão dos jornalistas e dos historiadores. Nós somos mais lentos, mas conseguimos construir formação. Os jornalistas, exatamente, Ian. Os jornalistas vão mais no âmbito da informação. Nós somos obrigados a construir narrativas com rigor científico, os jornalistas não têm. É justamente isso. Essa questão da linguagem também, né? Se você pegar esses livros que eu mostrei aqui, que são escritos pelos jornalistas, é uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais fluida. Embora o Mark Bloch, no Apologia da História, né? Eu não poderia deixar de citar o Mark Bloch, nunca, né? Acho que nenhum historiador deixa de citar o Mark Bloch em algum momento, né? Então, o Mark Bloch, em Apologia da História, ele vai dizer o seguinte, olha, você tem que escrever para o leigo e você tem que escrever para o especialista também, né? Então, é formação e informação. É bem isso, mas é isso mesmo. Eles conseguem vocalizar melhor porque eles efetivamente conseguem articular melhor essa linguagem para os, entre aspas, leigos, né? Porque o leitor... Ontem eu vi um meme muito interessante, né? Eu não sei se é verdade, obviamente, porque trata-se de um meme, né? Mas era uma rua, assim, em que os livros estavam empilhados na calçada, e aí o cara falava assim, nas livrarias do Iraque... cara, quando começa assim, você já fala, putz, deve ser mentira, né? Mas o cara falava, na livraria do Iraque, os livros ficam todos na rua, porque os leitores não roubam livros. Enfim, né? É uma coisa para a gente pensar. Mas é bem isso, né? E a gente acaba fazendo, eu também fiz em a defesa dos historiadores, é inevitável, né? A gente sempre atua como corporação também, né? Em vários momentos. Se estivéssemos atuando mais e melhor como corporação, eu duvido que estaríamos encrencados da maneira como estamos atualmente. E, finalmente, a última definição é a mistificação de ideias como espírito aventureiro, faça o dinheiro trabalhar para você, capacidade de inovação, livre mercado, entre outros clichês, orientados pela afetividade da ação social e a superação da racionalidade. Eu estou pensando no Max Weber aqui, né? A ação social orientada, a ação social afetiva, né? Que tem muito a ver, né, com isso que a gente experimenta, o que as pessoas querem ouvir nas redes, né? Com o que elas querem efetivamente se deparar, né? Então, a gente... surgiu até um outro meme muito interessante, né? Além do feed, você está bem, né? Para além do feed, você está bem, né? Para além das publicações que você faz na cachoeira, na piscina, bebendo todas, no churrasco, na festa, você está bem? Você está conseguindo viver bem, né? Enfim, mas a gente percebe que a política, e isso não é atual. Se nós lermos, por exemplo, o Dante Alighieri, a gente vai ver que em um determinado momento o Dante despeja, quando ele está no inferno, né, que ele se depara com seus inimigos no inferno, e como é ele que está escrevendo o livro, foi ele que colocou os inimigos dele lá no inferno, né? Então, num determinado círculo do inferno, ele falou assim, tá vendo aí, ó? Esses caras me confrontaram, esses caras me perseguiram, esses caras canalizaram todo o seu ódio contra mim, né? Então, a política também é essa afetividade, né? Mas ela também é racionalidade. O problema é que, né, as pessoas, de um modo geral, acabam aderindo com mais facilidade, até por conta das próprias feições dessas ideias mistificadas ou mitificadas que a afetividade fornece, né, coloca. Então, espírito aventureiro, esse faça o dinheiro trabalhar por você, né, ou para você,
levou centenas de milhares de pessoas a baixar aplicativos de bolsa de valores nos seus celulares e começar a comprar ações de empresas sem saber lidar com toda a volatilidade efetiva do sistema, fazendo cursos com youtubers, lendo pequenos livros que foram montados assim em final de semana. Dá para ver, né, que aqueles e-books Como Ganhar Dinheiro, Fique Rico em tantos dias, né, são montados em final de semana, com linguagem, enfim. Os caras entrando num Porsche e falando, tá vendo, ó, eu sou um investidor de bolsa, né, tô chegando aqui na minha casa, e às vezes era tudo mentira. Bom, isso é o liberalismo autoritário. E o liberalismo autoritário, ele tem efetivamente, né, ele fez, né, os próceres do liberalismo autoritário, os líderes do liberalismo autoritário, fizeram com muito cuidado a análise ou a constatação dos problemas em determinado momento, mais especificamente nas décadas de 60, 70. Em 80 e 90, eles investiram muito na contra-informação, digamos, né, ou numa reação, ou efetivamente, né, e a palavra reação, reacionarismo, né, essa capacidade de reagir. Eu tomo muito cuidado quando eu vou classificar, por exemplo, conservadores, progressistas, porque muitas vezes o conservador, embora ele tenha uma possibilidade de se tornar um reacionário, o progressista também tem, mas muitos não são, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não? Os conservadores muitas vezes são conservadores, não? Assim como os progressistas são progressistas, os reacionários são reacionários, né? Vou colocar as ideias no lugar. Então, desde o movimento pelos direitos civis, a Guerra do Vietnã e as mobilizações ecologistas dos anos 60 e 70, as mobilizações ecologistas, elas são, primeiro, a incompreensão do ecologismo, né? E as mobilizações ecologistas, elas se tornaram objeto de satanização capaz de mobilizar um conjunto muito grande de pessoas que nunca, nem sequer, se depararam efetivamente com os benefícios ou com uma grande floresta, né? Propagandismo puro e barato, né? Difícil de ser desmistificado, né? Enfim, as organizações militantes se tornaram atores de peso no processo de formação de políticas públicas. E aí vem, se as empresas não começarem o combate contra os ativistas, a última palavra será deles. Então, o que está aqui em disputa é a última palavra. Muitas vezes nós utilizamos a expressão guerra de narrativas, né? E aí a Maria Clara coloca o meme, ele atrai muito mais, por quê? Porque, de certa forma, ele traz essa última palavra, né? Ele desperta essa última palavra, né? Essa coisa desse esvaziamento do discurso, de não falar de política, falando de política, de não trazer nenhuma ideia, de não debater. Nós elegemos um presidente da República que não participou de nenhum debate político. A única coisa que ele fez foi não falar de política o tempo inteiro. Por quê? Porque e até hoje ele faz isso, porque é necessário estabelecer a última palavra. Falar pela última vez pode consistir em estabelecer a última palavra ou a última narrativa. Isso é estratégia, isso é projeto, né? Está colocado, é bem isso, Maria Clara. Você nos ajudou bastante nessa compreensão, né? É isso, é projeto. Isso está em trânsito. E há muito mais tempo do que a gente imagina. Para além da contestação pontual de algumas práticas corporativas, os agitadores também eram vistos como os verdadeiros instigadores da excessiva regulação governamental. É claro, porque a lei, como o Daniel colocou, a via institucional é o caminho. E a via institucional ela passa pelo governo, pela autoridade política, pelo governo e pelo Estado. São eles que vão regular. Os Estados Unidos começaram timidamente, porque, enfim, quando se trata de estabelecer regulações, eles são sempre tímidos e acanhados, mas eles começaram timidamente
a estabelecer uma discussão a respeito do Facebook, sobretudo a partir das últimas denúncias. E essas denúncias, elas estão sendo feitas desde o surgimento da empresa, desde o surgimento do Facebook. Eu penso muitas vezes, né, quando eu assisti pela primeira vez aquele filme do Facebook, a rede social, eu fiquei particularmente encantado, né, porque a gente estava ali num ambiente, num cenário e num contexto de discussão de empreendedorismo e inovação dentro da universidade em que eu trabalho, etc., né? Mas depois a gente começa a perceber uns garotos, né? Que é essa a ideia, né? Se você for às incubadoras de inovações de empresas, você vai ver lá a molecada de chinelo na frente dos computadores, né? Com aqueles fones coloridos, com aquelas salas todas decoradas, etc., produzindo softwares, produzindo jogos, falando, tomando água em canecas coloridas, etc., enfim, né? Isso tudo criou-se esse estereótipo, né, do inovador, do empreendedor, sobretudo do empreendedor e do inovador virtual, sem estabelecer qualquer vínculo, né, ou tentando não estabelecer muitos vínculos com a lei e os regulamentos, pelo menos ali aparentemente, né, porque toda vez que você vai documentar alguma coisa, criar um software, você documenta e você segue determinados parâmetros, inclusive parâmetros legais para a criação de softwares, para a criação de programas, e eles são muito pesados, né? Mas, de um modo geral, essa excessiva regulamentação governamental, né, ou essa excessiva regulação governamental, ela precisa efetivamente existir. E quem normalmente recorre a ela são aqueles que estão sofrendo mais, são aqueles que estão apanhando mais. Né? Se nós olharmos, por exemplo, para os indígenas fazendo os seus movimentos reivindicatórios em Brasília, é porque os riscos os riscos já deixaram de ser riscos há muito tempo, eles já são realidade. Mas alguém gostaria de contribuir? Bom, então, constatado o problema, vamos para o gerenciamento dos problemas, tá? O gerenciamento das crises, porque dentro das corporações são são desenvolvidos como crises, né? E todo mundo faz gerenciamento de crise, né? As Forças Armadas, principalmente, elas fazem prospecção de crise. Existem dentro das escolas, né? A Escola Naval, a AMAN, a Academia da Força Aérea, existem lá grupos especializados na prospecção, né, de crises, né, de problemas, identificar os problemas para efetivamente combatê-los. Né? E criam-se cenários, né, desde os mais absurdos até os mais prováveis, para efetivamente constituir as modalidades de ação. Como é que eu vou agir nesse contexto? Como é que eu vou agir nesse cenário? E aí o gerenciamento das crises ele passa necessariamente, né, por um processo relativamente estabelecido de tentativas de contenção das crises. Né? Então, a primeira coisa é preciso evitar, antes de falar desse cenário aqui, né, é preciso evitar isso aqui. Ó, né? O objetivo é evitar que as notícias estejam estampadas nos jornais, as notícias dos escândalos, das crises. Né? Então, o drama é que os dirigentes da empresa, em geral, só descobrem as crises no fim do ciclo, quando elas aparecem na primeira página dos jornais, e então é tarde demais. Nesse estágio, só resta à empresa travar uma luta de retaguarda. E nós percebemos, eu particularmente percebi, que os empresários eles estão travando lutas de vanguarda. O caso, por exemplo, de uma empresa como dessas novas empresas, dessas novas grandes corporações nacionais, elas são empresas que travam lutas de vanguarda. Elas já saíram da defensiva há muito tempo. Inclusive, todo o escopo de atuação empresarial, ele passa a ser por escalar, definir, colocar, implementar, implantar, enfim, ação. Até para adotar essa capacidade de ação, ainda que ela seja inócua em muitos aspectos, né, sem sentido algum, etc., mas
mas só para fazer a diferença, estabelecer a diferença. Nós somos mais rápidos que o setor público. Aqui, se queima uma lâmpada, ela é trocada na mesma hora. No setor público, demora 1 ano. Então, esse tipo de discurso, esse tipo de inserção, ele acaba pegando, ele acaba colando. É informação fácil, mais uma vez, né, que estava colocada ali. É isso que o Ian falou, né, da informação, ela chega mais rápido do que a formação, do que a compreensão, do que o entendimento, e por isso ela tem uma validade, um apelo maior. Segundo a nova abordagem, olha aí, a organização age antes que as crises se tornem críticas, atuais ou iminentes, né? Então, eu troquei aqui, inverti a ordem dos slides, na verdade eu só percebi isso agora. O gerenciamento das crises e os novos saberes gerenciais, né, eles passam então pela fase de criação, que é nascida da interação entre os ativistas e intelectuais, né? Então, como surge uma crise, uma denúncia? Ela nasce, a princípio, dessa interação, dessa incubação em círculos acadêmicos restritos. Aqui ele está falando especificamente das questões ecologistas, né? Ele vai falar de um caso da Bayer com a Monsanto, vai descrever, por exemplo, a questão da disseminação de venenos, de medicamentos, vai falar de um caso da Nestlé, né? Vou até ler para vocês aqui, tá aberto na página, né? Mas ele vai falar assim, para melhor apreender esse tipo de operação psicológica, lançada sobre o terreno da verdade, eis o que Jack Mongoven é um desses grandes consultores empresariais que estabeleceu essa ideia de que é preciso agir antes, né? Identificar as etapas de uma crise, do surgimento de uma crise. Então ele vai dizer o seguinte, por exemplo, em nota dirigida a um grupo de industriais do cloro, confrontadas com uma companhia do Greenpeace, os ativistas dão prioridade à necessidade de proteger as crianças, visando promover uma regulação mais estrita das substâncias tóxicas. Essa tática é muito eficaz porque alcança um público naturalmente sensível aos apelos da proteção das crianças, um grupo vulnerável. Ora, dado que, para a maior parte das substâncias, a tolerância dos bebês e das crianças, inclusive no estágio do desenvolvimento fetal, é evidentemente muito mais baixa do que para a população adulta em geral. É claro que políticas ambientais fundamentadas em padrões de saúde que considerem as necessidades especiais das crianças trariam de volta os padrões de exposição máxima ao mais baixo possível. Como contrariar a ameaça? Então, havia uma concentração de produtos químicos dentro dos alimentos para crianças, né? E ao invés de baixar a concentração, era preciso contornar a ameaça do ponto de vista narrativo, discursivo, da última palavra, né? Para que isso não gerasse uma crise. Então, as empresas lançaram um programa para atingir as associações de pediatras do país, criando um painel de médicos renomados convidados a examinar dados sobre o cloro como risco para a saúde, por um lado, e como composto químico-chave para produtos farmacêuticos, por outro. Obviamente que a defesa do cloro foi feita como um produto químico-chave, né, para a composição de farmacêuticos, né? E aí entram aquelas questões, né, da narrativa fácil, que nós vimos aqui em cima, né, da última palavra ser deles, né, etc. e tal, né? O que você prefere? Né? Você prefere que o remédio cure, né? E você só vai usá-lo por um período, ou você prefere renunciar, abrir mão da possibilidade de cura, sem contar que a presença daquele determinado produto químico prejudicava a saúde, principalmente das crianças. Então a gente já começa a pensar nisso. E a estimular a produção de artigos revisados por pares para jornais renomados sobre o papel da química, para jornais e publicações renomadas, sobre o papel da química do cloro no tratamento das doenças. Cabia, sim, ele acrescentava, formar medidas para desacreditar o princípio de precaução junto a grupos ecologistas moderados, bem como as comunidades científicas e médicas. E aí, meus amigos, olha só,
O que a gente viu na pandemia o tempo inteiro, partindo do governo, partindo do Conselho Federal de Medicina, partindo de muitas associações médicas? A gente viu exatamente isso, ó. Descartaram o princípio da precaução, receitando remédios que não tinham eficácia comprovada, inclusive amparando-se em supostas publicações importantes, inclusive amparando-se em supostos cientistas renomados para defender o uso de determinados medicamentos e, consequentemente, ampliar a utilização desses medicamentos, tentar minimizar os efeitos da pandemia, da própria doença, etc. e tal. Então, são estratégias que estão em trânsito, né? Alguém falou aqui, é um projeto, e de fato é. E de fato é um projeto. Isso aconteceu aqui com empresas renomadas do setor farmacêutico, do setor de produção de alimentos. Nós vamos ver aqui quando nós chegarmos nos cases de sucesso, né? Enfim. Bom, mas o que é preciso fazer, então? Ou o que foi feito nesse caso específico? O que foi feito foi... já vou dar a palavra aí para quem está pedindo, tá? Primeiro, você precisa identificar a fase de criação de uma crise. E, normalmente, onde surgem as crises? Entre os pesquisadores, entre os cientistas. São eles que estão percebendo e verificando, de fato, e com conhecimentos, com informação e com conhecimentos, os elementos que podem se tornar prejudiciais ou não. Então, é preciso, né, onde começa uma crise, né, fase de criação, ela nasce da interação entre os ativistas e intelectuais. A ideia fica, a princípio, incubada em círculos acadêmicos restritos. Esqueci um S ali. Depois vem o período de impregnação. Em seguida, a ideia se expande na esfera intelectual, veiculada por artigos, relatórios, livros, cursos, seminários. Isso aconteceu, por exemplo, com o aquecimento global. Essa ideia do aquecimento global, ela surge aqui, ó, dessa ideia da poluição dos oceanos, da desertificação dos oceanos, entre aspas, né? Como é que onde você tem lá um lugar extremamente repleto de água, aquilo vai se tornar deserto. Nós estamos falando da quantidade, da diminuição expressiva da quantidade de vida marinha nos oceanos, né? Isso tudo são ideias que foram surgindo a partir de pesquisas científicas. Não por acaso, esses governos reacionários, fascistas que se estabeleceram, eles estão atacando frontalmente, diretamente, a ciência. Nós vimos agora o corte de 600 milhões, que vai prejudicar muita gente, muitos pesquisadores, etc., o que é lamentável. E por que isso? É o projeto. É o projeto. Você tem outras modalidades de estabelecer esse projeto, como, por exemplo, fazer aqui o que os donos das grandes corporações empresariais do ramo alimentício fizeram, que é comprar pareceres, adquirir pareceres, financiar pesquisas que vão validar, que vão corroborar as teses mais absurdas, etc. Justamente para jogar a informação contra a informação e, efetivamente, obter a última palavra, o benefício da última palavra. E, finalmente, o elemento 3, ampla disseminação com a difusão pelas mídias de massa, a ideia alcança o grande público. Os ativistas que dela se apropriam, mais uma vez esqueci um M aqui, têm a certeza de que ela encontrará forte ressonância social. E aí vem o efeito, né? Agora entendi porque eu coloquei um slide atrás do outro, estabeleci essa sequência. O efeito é estampar o jornal. Bom, aí o que é preciso fazer? Não? Aproximar para lucrar. Ou, em última instância, sabotar. Esse lucrar não significa necessariamente grana, mas pode significar também, embora esse lucrar esteja efetivamente estabelecer a última palavra. Ou, na pior das hipóteses, a dúvida, estabelecer a dúvida. Que é o que a gente mais vê, né? Principalmente circulando nas redes de WhatsApp hoje. As pessoas, mas será que isso prejudica mesmo? Eu recebi uma informação, mas será que isso atrapalha mesmo? Mas será que é verdade isso? Essa rede de informações e contra-informações constituída, ela tem esse objetivo,
tá? Aproximar para lucrar, para confundir, dividir para conquistar, né? Lembrando da arte da guerra do Sun Tzu, etc. E esses caras leem muito Sun Tzu, né? Nas faculdades de administração, os livros mais recomendados, enquanto nas faculdades de direito, o Príncipe do Maquiavel, infelizmente. É imperativo estabelecer relações estreitas com os meios universitários. Cultivem pesquisas, comprem pareceres científicos, semeiem a dúvida, pois isso também é gerenciamento de crise. Uma política da verdade que procura influenciar tanto a formulação das crises como o estabelecimento dos fatos. Um tipo de abordagem que não visa somente esconder a realidade, mas produzi-la, arriscando recorrer a ataques epistêmicos massíficos, ataques à ciência, ataques ao conhecimento. Né? E aí eu fiz aqui, né? Qualquer semelhança com o revisionismo histórico não é mera coincidência. Qualquer semelhança com o gabinete do paralelo da pandemia não é mera coincidência. Qualquer semelhança com o gabinete do ódio de fake news não é mera coincidência e por aí vai. Mais uma vez, Christian, fique à vontade, meu amigo. Então, professor, só queria comentar rapidamente que eu não lembro qual autor que falou, né? Não sei se foi Darcy Ribeiro, enfim, ele falou assim, que a crise, né? Quer dizer, a crise que a gente tem na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. E eu acho que isso se aplica bem a tudo isso que você está falando, né? Dessa questão do governo, né? A crise dessa pandemia não é uma crise, é um projeto, né? E eu queria trazer a questão também da Prevent Senior, né? Que falou que óbito também é alta, né? Usando tratamentos paliativos, enfim. Então, o lucro, né, tava acima da vida para eles, né? E uma frase também muito interessante, né, de um biólogo, né, o Atila, né, ele falou o seguinte, que para um governo, né, que queria atingir a imunidade de rebanho, a quantidade de mortes que a gente teve não foi uma tragédia, foi um serviço feito pela metade, né? Então era isso que eu queria só trazer essas considerações aí. Excelentes considerações. O Darcy Ribeiro aqui, ó. O povo brasileiro, né? A formação e o sentido do Brasil. Esse talvez é o livro mais importante do Darcy Ribeiro. E embora ele não tenha, nesse livro aqui não apareça essa frase que é dele, né? Da crise da educação não é uma crise, é um projeto, ele faz muitas indicações a essas questões que você acabou de colocar, né? A Isabel também confirmou aqui que foi o Darcy Ribeiro. Excelentes considerações. E se nós pensarmos na Prevent, na Unimed, em todas essas são grandes corporações. Não? São corporações empresariais do ramo de saúde que têm uma penetração absurdamente grande nos governos, fazem ação de autoridade política o tempo inteiro, etc. Eu tive a infelicidade de pegar essa doença e de ficar internado, né? Não fiquei entubado, não fiquei em UTI, não fiquei em nada. E, em função de um convênio, fiquei na Unimed. Mas não fui tratado com o kit da morte, né? Inclusive, não foi um nem outro, né? Médico que me disse, você tomou aquelas medicações? Eu falei, não, ainda bem. Eu me lembro de pelo menos 2 médicas me falando isso. Você tomou aquelas medicações? Eu falei, não, ainda bem. Nem como preventivo, nada. Eu falei, não, ainda bem. Vai ajudar a gente aqui a combater sua infecção. Enfim, né? Porque eles tinham que entrar com outras medicações fortes, extremamente fortes, e se eu já tivesse feito uso de alguma medicação antes, muito provavelmente isso dificultaria um pouco o trabalho, né? As infecções, as bactérias, etc.,
poderiam ter se tornado mais resistentes. Eu não sou médico, obviamente, né? Tenho preguiça de pesquisar sobre essas questões relacionadas a medicamento, mas percebam, isso se tornou uma obrigação entre nós, né? Mas infelizmente, outras unidades hospitalares desse mesmo grupo, há informações circulando, inclusive, de que eles receitavam o kit Covid, né? O que é perigosíssimo, nós ficamos extremamente vulneráveis. Eu separei uma frase do Agamben, né? Do Giorgio Agamben, está aí no final aí da nossa, né, que depois eu vou comentar, né? Esse aqui é o Edgardo Castro, é uma boa introdução ao pensamento de Agamben, tá? Giorgio Agamben. Embora o Giorgio Agamben tenha se envolvido numa polêmica gigantesca, ele fez a defesa do fim das medidas restritivas na Itália, né, em plena pandemia, e é sensacional, porque esse texto está publicado e pesquisadores do mundo inteiro, inclusive uma pesquisadora da Unicamp, rebatem ele com muita maestria, né? Eu não vou conseguir identificar as referências imediatamente aqui, mas procurem essa discussão do Agamben sobre pandemia, que vocês vão perceber, é uma belíssima discussão em vários aspectos. E eu não concordei com o Agamben. Para a gente encaminhar para o final, a expectativa era que fosse mais curto, mas o assunto é formidavelmente saboroso, né? Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho. Mas o que acontece aqui? Eu vou escrever um livro ainda chamado Os 7 Passos do Gerenciamento de Crises. Aprenda a gerenciar crises e a construir uma gestão de sucesso. Eu vou escrever esse livro ainda, né? E provavelmente vai virar best-seller. Só que quando o cara pegar, eu não vou dar nenhuma dica para ele, né? Nós vamos fazer essa discussão aí, né? Formar alianças estratégicas com... Né? É o papel das corporações, a função das corporações. Óbvio que ele vai ter um tom completamente irônico, né? Vai ser uma grande ironia esse livro, né? Se eu escrevê-lo, obviamente, estou falando que vou escrever, mas muito dificilmente vai sair do papel. Então, olha só, formar alianças estratégicas com o governo, com os universitários, com as organizações religiosas e com a mídia. Isso tudo eu tirei do livro do Agamben. É ele que está falando, ó, com base em outros autores, etc. E que é o modus operandi das grandes corporações. Capturar, né, estabelecer alianças nos períodos de calmaria para proteger a empresa nos períodos de turbulência. O grande objetivo é proteger, é guardar a empresa, a sua capacidade competitiva e, principalmente, as suas condições de monopolizar determinados mercados. Contornar o enfrentamento e evitar confrontos diretos. Essa coisa de utilizar as redes sociais nada mais é do que isso, né? De comer pelas beiradas, entre aspas, de contornar os confrontos diretos, porque no debate fica evidente a perversidade, muitas vezes. Aprimorar os mecanismos de lobbying. O lobby regulamentado nos Estados Unidos não é regulamentado no Brasil, ele é crime, inclusive. Mas nós vimos, por exemplo, no caso das denúncias sobre a cobrança de propina para a compra de vacinas, que ele funciona absurdamente a partir de uma rede muito eficiente, ou não, né, de ação. Inclusive utilizando as pessoas mais desqualificadas possíveis para o lobby. Em determinados países existem profissionais qualificadíssimos, inclusive, para o nosso desespero, para fazer o lobby. Capturar a autoridade política e o poder decisório dos governos. É a questão, né, de ter essa capacidade de permeabilidade, de entrar. E os governos são e se tornaram cada vez mais permeáveis a esse tipo de ação. Cooptar ou formar lideranças políticas de alto nível. Esse alto nível, entre aspas, mais uma vez. E estabelecer as políticas da empresa como forma de governo. Então, esses são só alguns elementos que nos ajudam a compreender como as corporações empresariais, mas se nós analisarmos com certo cuidado, nós vamos perceber que todos os tipos de corporações fazem isso.
Infelizmente, as universidades públicas, os sindicatos de trabalhadores perderam essa capacidade, os movimentos sociais acabaram perdendo essa capacidade, né? Mas por uma questão de dificuldades de ocupar espaços, obviamente faltam recursos, inclusive financeiros, mas sobretudo sobre a capacidade de escalar também as suas informações. Então a gente percebe que nós estamos, enquanto indivíduo, inseridos no meio entre disputas que envolvem questões, grupos e recursos gigantescos. Bom, não sei se escreverei o livro. Case de sucesso 1, para a gente encaminhar para o final. Isso aqui eu tirei do site da Nestlé, tá? É um print, tá lá. Obviamente que eu não quero expor a Nestlé, enfim, nem tenho capacidade para fazê-lo. Se fosse responder um processo, muito provavelmente perderia, tá? Mas é emblemático, né, que essa empresa, por exemplo, tenha se envolvido mais recentemente numa questão, por exemplo, envolvendo não só a Nestlé, mas outras corporações como a Coca-Cola, sobre a questão do aquífero Guarani, né, que são produtoras de alimentos que prospectam, né, que utilizam muito fontes de água, né, de minas d'água, etc., né, recursos hídricos para a produção dos seus produtos, né? E chegou um momento que isso foi, para esse elemento estar presente no site da Nestlé, da forma como ele está, a Nestlé tem interesse em privatizar a água do aquífero Guarani, é uma pergunta que a Nestlé faz para a própria Nestlé e que ela responde da forma mais evasiva possível. Ela responde não. A Nestlé, se você clicar aqui, né, entrar no site, clicar aqui, você vai ver, a Nestlé está respondendo assim, não, a Nestlé não tem interesse em privatizar as águas do aquífero Guarani. Isso é gestão de crise. De uma crise que chegou, inclusive, às portas da Nestlé, que foi mancheteada, que foi manchete. Aqui a crise da questão da amamentação, né? Vamos amamentar com o quê? Essas empresas, elas são produtoras daqueles produtos caríssimos que nós temos que comprar, muitas vezes, quando os nossos filhos nascem nos supermercados, etc., né? A minha esposa, por exemplo, eu e minha esposa, a minha esposa teve uma sacada sensacional, ela falou assim, não, vamos lá, vamos dar leite comum, do tipo, aquele leite mais poderoso, né, do tipo A. Aqui na nossa região nós temos um leite muito bom, tipo A ou tipo C, eu não lembro agora, né, porque realmente não dava para ficar pagando R$160 a lata de um leite em pó. Mas aqui, ó, gestão da crise, gestão dos problemas. Então, quando eu trouxe como case 1, as empresas fazem isso, né? Responsabilidade social, ó, ela substitui a responsabilidade social pelo converse com a gente. Né? E o site, ele expõe muito mais do que os produtos. O site, ele faz justamente isso que o Gregório Chamayou chama de gestão dos problemas, gestão das crises. Ele constrói narrativas bem específicas para combater ou para fazer enfrentamentos de crises pelas quais as empresas passam nas suas áreas de atuação. A Nestlé vende chocolate, ela está discutindo obesidade aqui com a gente. Informações nutricionais. Né? A Nestlé vende o leite condensado, que eu particularmente adoro, né? Mas ela está discutindo obesidade aqui com a gente. Então, perceba, né? Há um gerenciamento das crises e ele está cada vez mais intenso, cada vez mais profissional, se é que nós podemos falar disso. O case 2, né, é o case da Bayer Monsanto. Né? Você tem aqui uma empresa que fabrica e produz inseticidas, herbicidas extremamente nocivos à saúde, não só à saúde, mas ao meio ambiente. E olha o que a empresa está discutindo, ou se propondo a discutir a partir daquilo que ela pretende estabelecer como narrativa oficial, discurso científico, conhecimento acumulado e última palavra, que é a questão do uso dos herbicidas, né? O impacto
do autocuidado, além dos benefícios individuais, a prática pode pode diminuir a sobrecarga e gerar economia substancial aos sistemas públicos de saúde. Bayer se compromete globalmente em ter a mesma quantidade de mulheres e homens em cargos de liderança até 2030. Isso tudo é gestão de crise, né? Iniciativa Carbono Bayer, juntos transformando o agronegócio, gestão de crise, com fotos, imagens, peças de publicidade maravilhosas, né? Extremamente profissionais, bem cuidadas, etc. E o case de sucesso 3, né? Cases, aqui eu coloquei casos de sucesso 3. Alfred Krupp, industrial alemão, fotografado em 63 em sua fábrica em Essen. 63. Na Alemanha, por Arnold Newman. A entrevista do Newman, essa entrevista que o Newman deu está nesse livro aqui, ó. Entrevistas com os grandes mestres da fotografia, né? O Newman é esse cara aqui, ó, fotógrafo. Ele fotografou o Krupp em 63. Ele produziu essa foto, que é maravilhosa, né? No fundo, a fábrica, e na frente o homem aí retratado, né? Um homem velho, já com alguma experiência de vida, né? E na entrevista, né, que ele concede para o James Danziger, ele vai dizer o seguinte: aqui está um homem que acorrentava escravos às máquinas de sua fábrica de armas, para que não fugissem quando os bombardeios chegassem. Nem todos eram judeus, devo acrescentar. Num regime como o nazista, nada funcionou tão bem quanto essa gestão corporativa, empresarial, que estabeleceu com o governo uma relação tão íntima e tão estreita que eles chegaram a praticar, por opção ou por imposição, basicamente tudo aquilo que o regime queria efetivamente praticar. Mas, enfim, é preciso colocar de novo aquilo que a Hannah Arendt coloca naquela nota que ela nos fornece no Origens do Totalitarismo. A população queria, os índices de aprovação do regime eram elevadíssimos. E a gestão desses grupos e dessas pessoas, desses empresários, ela foi tão eficiente, a gestão corporativa que eles fizeram, né, dentro de um regime, praticando esse tipo de coisa, né, acorrentando pessoas às máquinas, e depois saindo impune, sem responder praticamente nada, ou sem serem condenados pelos seus crimes, mostra que essa gestão, que esse modelo, que essas modalidades são efetivamente eficientes. Eu não quero efetivamente linkar o Krupp, né, não foi meu objetivo linkar o Krupp às outras empresas mostradas anteriormente. Mas nós sabemos que muitas dessas empresas que estão funcionando plenamente hoje e que coordenam grandes monopólios, elas efetivamente participaram de esforços como o esforço nazista. Existem inúmeras publicações, pesquisas, enfim, etc. Então, em linhas gerais, por que case de sucesso, né? Ou casos de sucesso? Porque eles conseguiram não só estabelecer um tipo de gestão específica, de vinculação, de domínio, de captura, de parceria, né? Muitas vezes nem é domínio, a empresa nem estabelece o domínio sobre o governo ou a autoridade política, mas ela estabelece parcerias, e essas parcerias são importantes. Essas parcerias são tão boas e tão importantes que eles conseguem, inclusive, definir quem serão os próximos ministros de determinadas áreas, ou quem serão os próximos ministros dos tribunais, dos superiores tribunais, etc. Essa gestão está sendo feita o tempo inteiro, esse debate está sendo travado o tempo inteiro. E aí, como o Arthur colocou ali, né, o jardineiro do Paraguai acabou se tornando ministro, e ele acabou se tornando a nossa esperança de que as vias institucionais possam efetivamente conter os elementos mais nefastos
que essas relações promíscuas estabelecidas entre corporações políticas, empresariais, e os governos, e os estados, e os políticos, e os partidos políticos possam nos trazer. Então, para finalizar, pessoal, o fascismo como objetivo, né? Nós vivemos aquilo que o George Agamben chama de estado de exceção permanente. Uma condição preliminar para definir a relação que une e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao direito, que muitas vezes ele não consegue alcançar. O direito é um elemento que nos une, a institucionalidade do direito, as constituições, etc., são elementos que nos unem, mas, em boa medida, nós não conseguimos alcançá-los. Há, efetivamente, uma legislação gigantesca, uma legislação ambiental gigantesca, que contribui de forma muito positiva, que poderia contribuir de forma muito positiva para conter os danos ambientais que nós estamos vendo e experimentando. Há um conjunto significativo de legislações de proteção aos povos originários, aos povos indígenas, mas que não estão sendo eficientes, efetivamente eficientes. Isso em relação não só aos aspectos ambientais, como poluição dos rios, poluição dos cursos d'água, desmatamento, etc., mas também com questões relativas à própria dignidade, garantias fundamentais, né? Combate à fome, combate à pobreza, etc. Nós temos um aparato institucional que nos une, capaz de dar conta de boa parte e em boa medida das mazelas que a gente percebe e experimenta. Mas, ao mesmo tempo, nós nos sentimos abandonados, porque a dificuldade de alcançar esses direitos, eles estão se tornando cada vez maiores. E a desmobilização desses aparatos, né, inclusive do próprio judiciário, ou inclusive da mudança radical de pensamento do entendimento das doutrinas dentro do próprio judiciário, pelos próprios juízes, indúbio pro réu já não é mais uma alternativa, né, uma possibilidade doutrinária válida, indúbio pro operário já não é mais uma realidade, uma alternativa válida. Não? Isso foi sumariamente descartado enquanto doutrina. Nos abandona a própria sorte quando se trata das questões relacionadas ao direito. E, finalmente mesmo, é importante lembrar aquela frase do Edmundo Campos Coelho, né, em 1976, quando ele vai dizer: organizações não servem a objetivos, como, por exemplo, produzir bens públicos, etc., mas são servidos por eles. A literatura especializada tem mostrado que os objetivos são frequentemente redefinidos, eliminados, adicionados ou simplesmente abandonados, como estratégia de implementação da capacidade competitiva das organizações. Eu diria que nem o lucro é o objetivo final, né? O objetivo comum é garantir essa competitividade, essa capacidade competitiva ad eternum e sempre, e isso se faz efetivamente por todo tipo de estratégia. E essas estratégias são definidas, redefinidas, eliminadas, adicionadas, recuperadas, revalidadas, invalidadas, etc. E por aí vai. Pessoal, com isso eu encerro hoje o minicurso, agradecendo mais uma vez à Unesp pela oportunidade de poder ministrá-lo, a Semana de História, os organizadores da Semana de História, ao pessoal do Veredas Digitais, quero fazer um agradecimento especial. É um grupo que eu acompanho e que tem nos ajudado muito a entender essa questão das memórias digitais e de como nós nos relacionamos com esses aparatos digitais, como a história se relaciona com esses aparatos digitais. Agradecer mais uma vez à Universidade Tecnológica Federal do Paraná por ter também criado a oportunidade, né, favorecido a oportunidade para eu poder ministrar esse minicurso, História e Política,
Estado, Governo, Corporações e Corporativismos. Esse foi o nosso último encontro. Eu agradeço demais a presença, a participação de todos vocês. E se vocês tiverem mais perguntas, quiserem fazer mais comentários, fiquem à vontade, porque a partir desse momento, então, a gente encerra essa parte de apresentações, né? E caso vocês queiram, eu estou à disposição de todos vocês. Professor, Opa. Eu só queria comentar rapidinho sobre a questão do gerenciamento das crises, né? Eu queria saber se o senhor enxerga tipo, algumas, por exemplo, formas, né, bem sutis assim, de tipo trocar nomes assim, né, como por exemplo a questão dos agrotóxicos, né? Eu já vi muitas vezes as empresas mudando o nome de agrotóxicos para defensivos agrícolas, né? Então isso seria tipo uma forma de gerenciar a crise? Vamos falando, velho. Exatamente. Oi? Eu penso que sim. São mecanismos, são ferramentas, são instrumentos, né, que nós mesmos utilizamos, tá? Eu diria até que há algum elemento, eu vou arriscar aqui o pescoço, né, o pescoço e o corpo inteiro, né, fazendo aqui colocando aqui uma questão, uma ideia, né, mas muitas vezes, por exemplo, nós, quando vamos fazer alguma justificativa, né, puxa, fiz uma coisa errada, e aí você vai fazer lá uma justificativa para alguém, né, você gerencia isso, né, você fica lá uns 2, 3 dias pensando no que você vai falar, né, pô, fiz uma caca aqui, e aí, como é que eu resolvo isso, né, e aí você fica lá pensando, poxa, né, o que eu vou falar? Se a gente faz isso num nível individual, imagina num nível corporativo, né, de alto grau, né, de alto nível, né, político principalmente. Os políticos têm uma coisa chamada cálculo político, né, que os partidos políticos fazem muito antes de dizer algo, antes de apresentar um projeto, antes de dar uma notícia ruim, né, tem uma coisa chamada cálculo político, que é amplamente utilizada. Então, assim, parafraseando Hobsbawm, eu não quero definir o nome das eras, mas já definindo, nós estamos vivendo a era do gerenciamento das crises, com certeza. O Hobsbawm falou assim, nunca foi minha pretensão colocar o nome das eras históricas, né? Mas ele escreveu era dos extremos, era do capital, que mais? Era dos impérios, da revolução, etc., né? Talvez nós estejamos aí definindo hoje, né? O Gregório Chamaillot talvez tenha definido a era do gerenciamento das crises, a era das sociedades ingovernáveis e do gerenciamento das crises. Embora nós, historiadores, saibamos muito bem que, né, esses processos se dão na longa duração, também muito na longa duração e não somente na curta e na média duração, que eles perpassam basicamente todos os momentos, todas as sociedades históricas, enfim, né, situações, desde as situações mais vulneráveis até situações mais cruciais, né, e emblemáticas, enfim. Basicamente isso. Sim, estamos o tempo todo gerenciando crises, Christian, com toda certeza.